Olá, meus amigos, é muito bom estar aqui novamente para continuarmos com o nosso encontro com a arte do violão. Faz alguns dias recebi o telefonema de José Mateus, lá de Minas Gerais, e ele fazia um pedido muito especial. É o Juninho. Ele pediu uma música para sua mãe. E ele expressava que eu deveria dizer aqui para sua mãe, Selma Cândido Tomás, que ele a ama profundamente e que ele é eternamente, e será, eternamente agradecido pela forma como você cuidou dele quando ele teve aquela doença tão horrível, leucemia, quando a sua vida oscilava entre a vida e a morte, muitas vezes com os tratamentos demorados, E foi finalmente com a sua dedicação, com as orações suas, de mãe e também da família, o Juninho ficou bom. E hoje ele pediu uma música especial. E o seu pedido abriu meu coração, me arrastando para um tempo de infância, um tempo maravilhoso, porque a Selma é minha prima de primeiro grau. Eu vou tocar primeiramente a música que ele escolheu para você, Selma, e depois eu quero recordar um pouco aquele tempo de nossa infância. Haverá paz no vale. Juninho, você com a sua escolha, com a sua dedicatória, com seu pedido, você me arrastou para dias muito felizes,
os dias em que sua mãe era criança, eu também, e eu quero aproveitar para dedicar esse programa de hoje a você, Selma, e também a todos os meus primos, os seus irmãos, começando pela Ivani, depois em memória do João, que foi um grande amigo, com quem eu tive o privilégio de trabalhar há um tempo no Rio de Janeiro, mas morreu tão cedo, tão novo. Depois temos você e o Celso, gêmeos, né? E eu quero falar muito de você, Celso. O meu competidor, não é? Meu amigo, que estava sempre um passo à minha frente, não é? Até na idade, né? Porque você e Selma são 6 meses mais que eu, né? E então depois veio o Sérgio, grande Sérgio. Para você também, Sérgio, eu dedico esse programa de hoje. E depois vem a Sueli. Oi, Sueli. Você é uma menina de ouro. Você tem passado muitos problemas de saúde, não é? Eu também tenho passado. Mas a vida é um milagre e cada dia que passa é um presente de Deus, não é? E depois, para você, Ivonei. Essa é a família Cândido Tomás. E eu vou agora dedicar uma música para todos vocês, antes de começar a recordar momentos que marcaram profundamente a minha vida entre vocês. Toda essa gente bonita que eu mencionei há pouco, a família Cândido Tomás,
o sobrenome Cândido Tomás veio de Manuel Cândido Tomás, que foi o pai deles, uma pessoa maravilhosa, um grande amigo meu, contador de histórias. Foi quem nos levava, era ele quem nos levava para a beira do lago para ensinar a nadar. Muito brincalhão. Ele era filho de um americano com uma índia da região, porque aquela região de Minas Gerais ali, Baixo Guandu, Espírito Santo, Aimorés, aquilo ali, até o nome Aimorés é de uma tribo, né? Então veio esse americano fugido de um problema lá, de uma guerra, e se casou e teve muitos filhos. Me parece que o meu tio, que eu chamava de Neca, todos chamavam de tio Neca, ele tinha mais de 20 irmãos, filho dessa Índia. É impressionante. E com isso ele herdou uma cultura da mãe. Ele sabia várias palavras indígenas, gostava de pescar, tudo aquilo. E ele também pegou um pouco daquela cultura americana que veio do seu pai, né? E era uma pessoa maravilhosa. Então ele se casou com a irmã de minha mãe, Cacilda Martins de Oliveira. Então, desse casamento entre o tio Neca e a tia Cacilda, não é? Me lembra do Mussum, não é? Veio toda essa família maravilhosa que eu citei, meus primos. E agora eu quero falar um pouco do Celso. O Celso, eu falei que ele era o meu competidor, mas era eu que tentava competir com ele, né? Mas o menino era muito esperto. Tinha as competições de quem saltava de mais alto. Começavam numa escada, não é? Era ele que saltava de mais alto, depois passamos a saltar de árvores. Ele era igual um passarinho, saltava lá de cima. Tudo que ele conseguia fazer mais que eu. Ele galgava um ponto mais. Aí, depois, quando entramos na escola, era uma competição, mas ele sempre tirava as notas mais altas. Nós tínhamos aquele problema, a gente frequentava uma igrejinha, a igreja adventista do sétimo dia, que tinha laje, toda a família era da igreja. E nós íamos para a igreja, e lá nós descobrimos, nós crianças, já adolescentes, entre eles o Celso e eu, especialmente os competidores, descobrimos que havia muito comportamento na vida de um adolescente que era errado, né? A gente fazia aquilo, a gente sabia. Aí nós fizemos uma lista de 10 coisas erradas. E nós dois tentamos, então, competir para quem que vencia mais coisas daquelas erradas. Pois ele venceu. Ele sempre à frente. Quando nos tornamos adolescentes, assim, que já começamos a arrumar as namoradinhas, era só pensar numa garota, ele ia na frente e conquistava a menina. E eu sempre passos atrás. Aí, a gente era muito pobre, né, morando lá na roça, né? Para aprender a nadar foi muito difícil, porque o meu tio, ele dizia que se a gente engolisse aqueles peixinhos barrigudos, a gente aprendia. Poxa, eu engoli dezenas daquele peixinho, descia tremendo goela abaixo e caía na água, quase morria afogado, porque não adiantava nada. E o meu tio só rindo, né? Então, o Celso, a gente era muito pobre lá, né? A casa dele era o piso de cimento, mas a minha casa era mais humilde. É por isso que eu toquei gente humilde, né, no início. A minha casa era uma casa que foi feita pelos meus pais quando estavam noivos. Eles eram primos, né? E eles construíram a casa. E naquele ímpeto de se casar logo, porque ia se casar quando a casa ficasse pronta, é claro que eles fizeram rápido aquela casa, igual o João de Barro, né? E o piso era de chão. Só que a minha mãe era muito caprichosa. Minha mãe Alminda, o nome dela. A minha mãe, de saudosa memória,
a gente ia lá num barranco onde tinha um barro branquinho, branquinho. Ela passava formava aquela laminha branca, não é? Ela passava no piso, né? Ela passava no piso, nas paredes. Então era uma casa sempre branquinha. E então, voltando ao Celso, sempre ele conseguia na frente, né? Então um dia ele chegou para mim e falou assim: Diógenes, eu ouvi uma história. O fundador da Colgate, ele começou fazendo sabão, Diógenes. Ele rompeu na vida, se tornou milionário. Aí ele falou assim: eu vou fazer sabão. E a gente sabia fazer sabão porque todo mundo fazia ali, né? Aquele sabão caseiro, né? Aquela coisa rude. A gente moía a mamona que tinha lá, né? Tinha um tal de pinhão também, a gente moía aquilo tudo, colocava soda, colocava um punhado de coisa lá, aí fazia aquela pasta com água, não é? Aí deixava secar. Aí eu como um competidor, né, fiquei olhando, falei, eu vou ver se dá certo esse negócio, se der eu vou também entrar no ramo, né, de fazer sabão para vender. Aí o Celso, querendo fazer render a coisa, para já começar já no lucro, né, ele colocou muita água no negócio, encheu uma lata de 20 litros, aí ele esperou, tinha que esperar 24 horas para endurecer. No dia seguinte, quando ele foi tirar, só tinha uma casquinha de sabão assim em cima. Aí ele desistiu. Mas um dia ele chegou para mim e falou: Diógenes, eu vou vender doce, pé de moleque. Aí eu sempre ouvia para tentar imitar, né, o meu primo. Porque ele era um menino de sucesso, né? Então, ele fez aqueles pés de moleque para render bastante, comprava rapadura, né? Para render bastante, colocava pouco amendoim torrado, né, ali. E ficava tipo aquele perdidos em alto mar, né? Um aqui, outro lá, outro lá. Aí o que acontece? Ele pegou aquilo e saiu para vender numa cestinha, vendeu tudo. Aí eu pensei, isso dá certo. Aí eu já fui para casa, já me equipei para fazer o pé de moleque. E aí fiz também uma cestinha. Isso aí eu já tinha o quê? 15 anos? Tínhamos 15 anos, aí 6 meses à frente, né? Então, só que ele era madrugador. Quando eu chegava numa loja, numa venda assim, e oferecia meu pé de moleque, eu falava, passou um baixinho aqui, um moreninho, passou aqui, já comprei dele. Aí eu fui oferecendo. Finalmente eu encontrei uma loja, um bar que ele não tinha passado por ali. Aí eu conversei com o senhor, ele ficou todo animado, e aí ele falou assim, eu quero comprar. Quer dizer, ele fez isso que certamente para me dar um apoio, né? Eu passando para ele os náufragos, né? Os amendoins, um distante do outro, né? E eu peguei minha cestinha, ele colocou uma bandeja assim, aí eu coloquei, eu ia colocando o pé de moleque para ele queria, parece que uns 20 pés de moleques. Eu só sei que enquanto eu colocava o pé de moleque ali, ouvi uma voz, Diógenes. Quando olhei, era a garota que eu gostava. Era da minha sala, né? Da minha escola. Eu estremeci. Ela falou assim, você está vendendo pé de moleque? Aí eu comecei a trazer de volta para... Não, eu estou comprando esse pé de moleque porque vai ter uma festa lá em casa, sabe? Então eu tô... Mas ficou ridículo, né? Porque quem vai fazer festa com pé de moleque? Então foi o único dia que eu saí para competir com o Celso e parei também, já, porque ele tinha lido que aquela
fábrica Garoto, né? O cara havia começado vendendo pé de moleque. E ele continuou. Aí um belo dia, eu achei no lixo um braço de violão. Cheguei em casa, comecei a lavar e pensei assim, eu vou fazer um violão, vou estudar violão. Foi aí que meu pai vendeu um relógio de bolso e comprou um violão para mim. Depois o meu primo ficou olhando assim, e não tardou, ele apareceu com um violão também. Eu comecei a aprender. Aí foi uma disputa. E mais uma vez eu na traseira. Ele bem à frente. Ele tocava uma coisa e eu não conseguia. Ele aprendia mais do que eu. Até que um dia eu fiz o arranjo de uma música que eu vou tocar para vocês. Quando eu toquei pro Celso esse arranjo, aí ele ficou quieto, olhou para mim, foi para casa, passou um tempo sem aparecer. Aí um dia ele chegou para mim e falou: Jorge, desisto, não vou em frente. Mas teria ido. O Celso sempre foi uma pessoa de grande talento. E hoje eu começo a entender, agora durante o programa está me vindo à mente algo.
Um dia ele falou assim: Diógenes, eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo e eu vou chegar lá, vou fazer teologia. Impressionante que pouco tempo depois eu vim para São Paulo, só que ele voltou, não conseguiu fazer a faculdade de teologia. Alguns problemas surgiram e ele voltou lá para... Pouco tempo depois eu vim e fiz a faculdade de teologia completa. Não segui a carreira, não é, como um mestre em teologia, nada disso. Segui a carreira de música, né? Mas, Celso, você é uma pessoa maravilhosa. Você foi o incentivo que Deus colocou na minha vida, na forma de um primo, um amigo. Nós vivemos momentos tão intensos, né? Naquele tempo lá, uma vida difícil, e confesso que eu tenho muita saudade de você. Faz tempo que eu não o vejo, né? Mas que tudo corra bem com você e que continue nessa jornada, né? Rumo ao maior sonho, né? Que sempre tivemos e do qual sempre falamos desde a infância, o sonho de estar em pé no dia do juízo final. Quando Deus vai abrir os portais do paraíso e todos aqueles que foram amigos do Redentor, né, de Cristo, vão ter acesso, e Deus está de braços abertos para todos vocês também que estão ouvindo esse programa. A vida nossa surgiu com um propósito eterno. Isso você pode ter certeza. E não tem ninguém mais importante que outro. Todos nós somos importantes, somos como as pedras nas coroas do Criador do Universo. Muito bem. Eu poderia continuar contando coisas maravilhosas da nossa infância. Depois, sobre o Sérgio. Sérgio, você é uma pessoa maravilhosa também. O Ivonei. Tenho muita saudade de vocês. Tem algum tempo que eu não vou aí ao Espírito Santo. Mas fica aqui o meu grande abraço. O programa de hoje foi mais histórias, né? Mas eu vou tocar mais uma música para todos vocês, uma música que é uma música gospel, né? Sacra, que vocês todos amam essa música.
estamos aqui encerrando o nosso programa deste domingo. E se você não é inscrito ainda neste canal, você inscrevendo, você pode acompanhar os vídeos que estamos postando aqui, porque estou sempre lançando vídeos novos, com novas interpretações. E esse programa, o Encontro com a Arte do Violão, é somente aos domingos, às 20 horas. Mas temos durante a semana também outros vídeos que postamos. E você contribui bastante compartilhando com seus amigos. E você também está livre para enviar para o WhatsApp que aparece no vídeo pedidos de músicas para oferecer aos amigos. Eu estou agora iniciando mesmo uma nova modalidade em que, diferente dessa, né, que é um programa em que eu falo bastante, em que eu falo pouco, mas ofereço uma música apenas. Então, cada vídeo é uma música de alguém oferecendo para alguém. Isso durante a semana. E aparece embaixo, na descrição desse vídeo, um repertório bem vasto, que você pode escolher. São sugestões para você dedicar aos seus amigos. Muito obrigado e até o próximo domingo.